Nós vamos agora considerar um problema que é um exemplo clássico da aplicação de equações diferenciais de primeira ordem. É o problema do decaimento radioativo. Essencialmente, um elemento radioativo decai ao longo do tempo, ou seja, sua massa é transformada. Isso significa que não é que a massa desapareça, é simplesmente que o elemento vai mudando sua identidade, porque o seu número atômico vai mudando. Ou seja, no nosso problema aqui nós temos plutônio 239 que ao longo do tempo vai se transformando em outros elementos. Bom, aqui, nosso problema aqui diz o seguinte: um reator nuclear converte urânio 238 em plutônio 239 e após 15 anos é determinado que 0,043% da massa inicial do plutônio desintegrou-se. Determine a meia-vida deste isótopo, sabendo que a taxa de desintegração é proporcional à quantidade remanescente. Bom, esta primeira parte do nosso problema aqui não é relevante para o nosso problema, né? Nós temos que nos preocupar aqui com o plutônio 239. Bom, o que é pedido aqui? É o chamado tempo de meia-vida. Certo? Eu vou designar esse tempo de meia-vida por T, não meio. E ele é definido de tal forma que a massa nesse instante, em T de 1 meio, é a metade da massa inicial do isótopo. Então é isto aqui que nós queremos descobrir. Bom, e temos então algumas informações adicionais para resolver este problema. Como modelar este problema esta informação é dada pela própria formulação, né? Porque ela diz assim, que a taxa de desintegração é proporcional à quantidade remanescente. Ou seja, a taxa de variação da massa com relação ao tempo, que significa a derivada da massa com relação ao tempo, é proporcional, vamos colocar aqui uma constante de proporcionalidade kappa, é proporcional à própria massa. Como normalmente nós tomamos esse kappa, né, maior do que zero, nós devemos colocar um sinal negativo aqui na nossa equação diferencial. Porque o tempo, à medida que o tempo passa, né, dt é positivo. A massa decai ao longo do tempo, então dm tem que ser negativo. Então, se o kappa é positivo, o m é positivo. Para que tenhamos menos aqui, devemos ter o sinal negativo na equação. Certo? Então, não é necessário memorizar, basta lembrar desse fato. Basta lembrar desse raciocínio lógico, simplesmente. Então, a nossa ideia aqui vai ser determinar, primeiro, né, quem é m em termos do tempo. E depois nós vamos inverter a equação e determinar esse tempo de meia-vida. Bom, esta nossa equação diferencial aqui é separável, ou seja, ela pode ser escrita assim: dm sobre m é igual a menos kappa dt. Então, nós temos aqui somente a variável m envolvida e do outro lado somente a variável t. Podemos integrar em ambos os lados, então nós temos logaritmo natural de m é igual a menos kappa vezes t mais uma constante arbitrária. Bom, vamos reescrever esta equação para m de t, né, tomando, por exemplo, o expoente
isso aqui, esses elementos como expoentes do número e, de modo que isso aqui fica e na menos k vezes t mais c, ou seja, e na menos k t vezes e na c. Ou seja, c é uma constante arbitrária que nós podemos ver que ele está relacionado com a massa inicial. Por quê? Porque em t igual a zero, o que é que nós temos? I na menos k vezes zero dá 1 e na c. Vamos chamar a massa inicial de m0. Então nós vamos reescrever a nossa equação como m de t é igual a m0, a massa inicial, vezes e na menos k vezes t. Bom, nós não sabemos quem é k, né? A princípio, a ideia é resolver isso aqui para t, né? E determiná-lo numericamente. Mas nós não sabemos quem é k. Para isso, para determinar k, uma informação adicional é dada. Após 15 anos, 0,043% da massa inicial desapareceu. O que isso significa? Que, usando unidade de tempo em anos, né, que em 15 anos a massa remanescente é 1 menos esta quantidade. Ou seja, 0,043% significa 0,00043 vezes m0, né? Ou seja, 0,99957 m0. Esta informação pode ser utilizada na nossa equação, né? Então nós sabemos que m em 15 t igual a 15, que é igual a esta quantidade que é dada pelo problema, da solução da nossa equação diferencial é igual a m0 vezes e na menos k vezes 15, certo? Ou seja, nós temos aqui então que e na menos 15 vezes k é igual a 0,99957. Bom, podemos tomar o logaritmo natural em ambos os lados, então nós temos menos 15 vezes k é igual a logaritmo natural deste número, ou seja, k é igual a menos 1 sobre 15 vezes este logaritmo, que dá aproximadamente 2,66728. Isso aqui nós fazemos numa calculadora. Vezes 10 dá menos 5. Certo? Então, agora nós sabemos que a meia-vida, né, é o tempo que leva para a metade da massa se desintegrar. Então vamos reescrever isso aqui. M de t não meio, que nós agora queremos saber quem é 1 meio de m0, que é igual a m0 vezes e na menos
kappa vezes T não meio. O kappa agora nós conhecemos. Ou seja, 1 meio é igual a N a menos kappa T não meio. Então nós devemos resolver esta equação. Tomando o logaritmo natural em ambos os lados, nós temos ln de 1 meio é igual a menos kappa T não meio. Né? Ou seja, kappa é igual a... Vamos tomar ln de 1 meio como menos ln de 2. Né? Então, kappa não, né? Nós queremos achar T não meio. T não meio é 1 sobre kappa ln de 2. Então, usando esse número que nós acabamos de determinar acima, nós obtemos 24.174,35 anos, né? Que é realmente a meia-vida deste isótopo de plutônio, né? Pu239. Né? Isso pode ser conferido.